Esses dias eu tava assistindo o vídeo da Gabriela Pugliese, uma mina aí que é tipo branca, rica, empoderada, não. Ela motiva a galera a ser fit, a ser magra e ela consegue tipo grandes contratos com isso. E aí, gente, ela fez uma merda homérica, assim, que ela pegou Covid numa festa onde muitas pessoas pegaram, ela se curou, depois ela fez uma nova festa e aí ela falou que tava pouco se ferrando pra vida, né? Enfim, deu close errado e aí ela perdeu contratos. E aí descobriu-se que ela perdeu mais de 3 milhões em contratos. Tipo, ela teve um prejuízo de 3 milhões de reais por causa desse close errado. Eu fiquei muito motivado, porque eu falei assim, mano, mas ela não é nem formada em nutrição, não sei se ela fez educação física, mas enfim. Por que ela consegue, ela e pessoas como ela, conseguem, tipo, ter uma renda de 3 milhões de reais, perderam contratos assim de 3 milhões de reais, e a maioria dos creators que falam sobre sociedade, sobre vida, e até os que tentam, sabe, falar sobre o nada, simplesmente por lá em piscina de bolinha, não consegue ter uma renda dessa de 3 milhões. E aí eu sentei, peguei e falei assim, mano, eu preciso fazer a minha análise pra eu não entrar em confusão. E aí, gente, analisando aqui com as minhas loucuras, eu constatei que é a gente que coloca essas pessoas lá. E o pior, eu constatei que assim como outras muitas pessoas que a gente conhece, deve ter a síndrome, a terrível síndrome de se espelhar e querer ser branco. Assustador. Roda a vinheta. Um dia me falaram para eu me colocar no meu lugar. O nosso lugar é aonde quisermos estar. Olha só, gente, é muito louco e óbvio isso que eu vou falar pra vocês agora, mas é que a gente precisa repetir isso, principalmente quando acontecem casos assim tão contemporâneos. Eu vi falando aqui no meu canal, pelos dados do IBGE, nós pretos, pardos, somos 54% da população. Mas aí quando acontece coisas e casos como esse da Pugliese, onde a gente vê que os números eles são tão astronômicos e que a gente está tão longe, mesmo trabalhando um ramo muito parecido com o da Pugliese, por que os nossos valores eles são tão distantes? E aí é claro que bate uma bad, a gente fala, mas poxa, a gente faz um trabalho tão importante, né, de conscientização, a gente faz um trabalho tão importante de valorização. Eu, por exemplo, que não falo sobre beleza, eu, por exemplo, que não falo sobre estilo de vida, quer dizer, no meu Instagram tem bastante agora sobre o meu estilo de vida, e enfatizando que eu gostaria de ter começado esse canal, na verdade eu comecei esse canal falando de estilo de vida, e aí eu não vendia porque as pessoas estavam naquela loucura de entender a homossexualidade, a negritude e a periferia, e eu comprei isso. Mas aí a gente começa assim a se questionar, por que ela merece? Por que ela ganha mais? E aí entra naquela parte muito importante que eu sempre falo pra vocês, que é a análise. Será que nós, pretos, gays, favelados, será que não é a gente que compra toda essa narrativa e nunca questiona? Será que principalmente nós como consumidores, vocês aí do outro lado da tela, pretos, pobres e favelados, será que a gente não precisa também se mobilizar para questionar o porquê que existe essa disparidade de valores? Porque nós, creators negros, não conseguimos ter uma renda tipo que seja semestral os contratos dela de 3 milhões. Você já parou para pensar que é você que pode estar consumindo e ajudando essas pessoas a ficar mais ricas do que já são? E aí, gente, eu venho aqui falar para vocês que nós precisamos, é sério, a gente precisa parar de consumir o que não nos contempla. Eu falo isso, não é de hoje, mas a gente precisa mudar os nossos heróis, porque só a partir do momento que eu comecei a questionar os meus heróis que eu consegui viver do mínimo do meu sonho. Porque eu cresci tendo como representatividade heróis, diretores, atores, todo mundo branco. Esses dias eu peguei os meus cadernos, todos os meus cadernos que eu mostro pra vocês aqui sempre, e aí eu vi, gente, que em todos esses cadernos aqui, todos os personagens e todos os protagonistas eram brancos. E eu vou citar nomes pra ser muito didático, não porque eu não contemple mais o trabalho dessas pessoas, mas sim porque elas não me representam. Por exemplo, eu amo um diretor chamado Walter Salles, ele é diretor de um dos filmes mais bonitos que eu já vi na vida, que é o Central do Brasil, e eu sempre amei o Walter Salles. E aí um dia
dia eu fui com muita vontade numa palestra dele para ouvir qual que tinha sido a caminhada dele. E aí, gente, quando eu sentei e comecei a absorver, eu fiquei muito chocado. Eu fiquei muito triste. Ele contou sobre como quando ele ainda nem era um cineasta famoso, e aí ele se inscreveu num festival chamado Sundance, que leva as pessoas, né, para um laboratório, eu nem lembro qual é o país, para absorver, para fazer um projeto, porque cinema, porque audiovisual, gente, é muito trabalhoso. Então a gente precisa fazer muita pesquisa, a gente precisa ter muita vivência, a gente precisa absorver muito filme e ler muito para poder produzir um conteúdo audiovisual. E aí, gente, quando ele falou qual foi o processo dele, eu entendi. Na verdade, eu já sabia, mas eu entendi mais ainda o que era privilégio. Isso no meu ramo, sabe? E no seu ramo, se você for gay periférico, muito provavelmente é muito parecido. Walter Salles falou que ele se inscreveu, e aí, na verdade, ele se inscreveu tarde, porque o amigo dele falou que tava rolando, mas que parece que era o último dia, e aí ele não tinha tempo pra mandar, não tava nem traduzido, que tinha que traduzir pra, acho que inglês ou francês, o projeto dele. Ele falou assim, cara, eu não vou conseguir passar nesse festival, porque, tipo, meu projeto não tá nem traduzido, e hoje é o último dia, e, tipo, eu não vou conseguir. E aí, gente, ele acabou falando que ele mandou o projeto dele depois do tempo, que o amigo dele falou, manda, e aí o projeto dele, sem nem estar traduzido, foi contemplado no festival, e aí ele foi viver aquela experiência. E aí, gente, na hora, é como se a imagem de um herói, sabe, caísse ao chão, e aí eu vinha pro mundo real e falava, mas mano, como assim? Por quê? Por que que ele conseguiu? Mano, muito provavelmente eu ou outra pessoa periférica, favela, mano, não ia conseguir passar nesse festival se mandasse depois, e principalmente se mandasse sem traduzir o bagulho. E aí, gente, a gente sabe que o que entra nessa é o privilégio. Por que que o Walter Salles passou? Não porque ele não tinha talento ou não tem talento, porque ele tem talento. Ele é um super cineasta que eu me admiro, mas a história dele não servia pra mim. Ele passou porque ele era herdeiro de um super banco. Pessoas brancas continuam ganhando mais, pessoas brancas conseguem ter mais visualizações, pessoas brancas conseguem se tornar MC sem nem ter sido criado na favela. Tem uma menina, uma MC chamada MC Mirella, que ela nem foi criada na periferia, e aí ela fez um vídeo no alto de uma favela lá no Rio de Janeiro, que teve até um tiroteio, e ela usou isso pra fortificar, pra reforçar os estereótipos da favela violenta. Uma menina branca, não sei se é o olho dela ou não, uma lente de olho azul, dançando, e o pior, pedindo pras pessoas, pra galera que ouve ela, pegar uma Glock, que é uma arma, sabe? Gente, não estudem. Estudar não dá em nada. Falando a verdade pra vocês, nem perde tempo de hoje. Vai viver a vida. Mas essa menina tem milhões de visualizações nas redes. E quem consome? A gente. No filme Cidade de Deus, dirigido pelo Fernando Meirelles, cara, teve um grande elenco, um elenco maravilhoso de pessoas negras. Mas aí, quando você principalmente pega aquele filme Cidade de Deus 10 anos depois, a gente vê quem é que realmente fez sucesso, né? O Thiago Martins, por exemplo, que aparece poucos segundos no filme, só porque ele tinha um biotipo, um estereótipo mais parecido, sabe, com surfistas, porque ele tinha um cabelão, era descolorido. Não que o Thiago Martins seja branco, ele não é, mas na nossa sociedade ele é lido como branco. E é muito louco que ele, não sendo o protagonista do filme, conseguiu ter mais visibilidade do que os próprios protagonistas do filme. E aí vem aquela vibe, tá ligado? Tipo, mano, o que eu tô fazendo em comunicação? O que eu tô fazendo nessa rede, aonde pelo simples fato de eu ser quem eu sou, eu consigo ganhar muito, mas, gente, eu acho que não sei nem fazer a conta de quantos % a mais a Pugliese consegue ganhar do que eu, ou outros milhares de negros que estudaram pra caramba, sabe? O grande exercício desse vídeo é você se perguntar e parar pra analisar quantas pessoas do seu ramo de atividade sabe menos que você e ganha o triplo, o quádruplo, o sei lá quanto na matemática mais que você. Não vai ser difícil, gente.
brancos ganham mais. Mas o que me salvou, gente, foi exatamente aquilo que eu não queria. Porque, tipo, há 5, 6 anos eu entrei no YouTube pra ser o Energia Positiva. Eu tinha o sonho de pular na piscina de bolinha, porque o Felipe Neto fazia isso, porque as outras pessoas que estavam em ascensão no YouTube faziam isso, mas essas pessoas não eram pretas. E o YouTube, ele me forçou a falar sobre negritude, homossexualidade e periferia, e eu fui crescendo muito com isso, e eu fui aprendendo muito com isso, e principalmente eu comecei a mobilizar as pessoas com isso. Consigo ter o mesmo engajamento que uma Pugliese? Não. Mas hoje, finalmente, eu faço o que eu gosto. E aí eu tive que fazer uma listinha, e eu sugiro a vocês que façam isso agora para analisar, tipo, a minha história. Não a minha história no total, porque todo mundo já sabe, tem vídeos aí para vocês verem, mas principalmente, por que continuar no YouTube? E aí eu incentivo vocês a também fazer essa listinha sobre o porquê continuar naquilo que vocês gostam, por mais que as chances sejam pequenas. Aí eu comecei a analisar o meu canal e eu fiz uma pequena listinha do que eu ganhei durante esses anos, esses poucos anos que eu tenho no YouTube, em relação ao mercado de trabalho formal que eu tinha. E aí, gente, eu fiquei muito, mas muito impactado com o resultado. Olha só o que o YouTube me deu, mesmo eu tendo 11 mil inscritos no canal, né? E assim, pouquíssimas visualizações. Por quê? Porque eu escolhi, tipo, ser eu mesmo. E eu achava que isso me atrapalhava. Mas não! Bom, eu vou mostrar a listinha aqui pra vocês. Com o YouTube, gente, eu consegui ir pro Rio de Janeiro a primeira vez pra entrevistar um diretor que eu era muito fã, que fez um filme Batalha do Passinho. Eu fiz um vídeo sobre saúde pública, falando sobre pedra no rim, onde mais de 40 mil pessoas assistiram e sempre estão lá pra trocar ideia, porque eu falei sobre saúde pública. Eu conheci o ator, diretor, escritor Lázaro Ramos. No YouTube eu consegui falar sobre beleza e falar pra galera preta que dá pra fazer no dread com esponja de lavar louça. Eu fiz vários cursos dentro do YouTube com uma galera preta que me fez aprender muito. O YouTube me deu a possibilidade de comer muito. Quem me segue sabe que eu amo comer, inclusive eu fui no lançamento da Happy Burger. Eu acho que é muito inovadora porque é uma hamburgueria que tem no cardápio artistas negros. Me fez ressignificar a minha laje, a minha favela. Muitas pessoas lindas foram lá falar muitas coisas importantes. O YouTube me fez ser reconhecido como diretor, porque eu dirigi O Preto no Branco e esse filme me leva em muitos lugares. Me fez virar professor, porque eu comecei a dar aulas de como produzir vídeos com celular em alguns centros de cultura. Me fez ganhar muitos prêmios e ir em muitos lugares. Me fez ir a eventos incríveis. Eu virei palestrante por causa do meu canal no YouTube. Me fez dar voz para as pessoas que eu admiro e que eu admiro muito. Me fez dirigir um clipe lindo que me evoluiu muito como ser humano. Me fez criar um segundo canal com meu amigo PH Cortes, onde eu falo sobre o que eu mais amo, que é cinema. E principalmente, gente, me fez realizar o meu grande sonho de fazer uma viagem internacional e lançar o meu primeiro longa-metragem chamado Cinema Me Trouxe Aqui. Então, gente, o meu vídeo de hoje é que você pare agora para analisar todas as suas potências, porque muitas vezes, gente, eu já falei isso muito aqui no canal, muitas vezes a gente se sabota, mas no fundo a gente precisa estudar qual é o nosso lugar na sociedade e como as pessoas enxergam a gente. E posso falar que o que o mercado convencional não me deu, a periferia me dá, e é uma troca, gente. Como eu disse pra vocês, o meu maior sonho era pular na banheira de bolinha, entrar numa piscina de Nutella, sabe? Mas às vezes a gente precisa se dar conta de que primeiro a gente precisa construir história para depois transformar uma nação. E aí eu coloquei na minha cabeça que era muito mais vantajoso eu tentar convencer 54% da população de que somos capazes e somos potentes de realizar o nosso sonho do que brigar com 98% de pessoas brancas da minha área de trabalho de que eu sou capaz. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilha muito, manda para todos os seus amigos pretos, periféricos, gays de todo o Brasil, de todo mundo. Não deixa de se inscrever no meu canal, de me seguir nas redes sociais e Energia Positiva.
energia positiva sempre. Tchau!